Bem-vindos ao nono HLab. Estamos chegando longe, hein? Mas o meu laboratório de quadrinhos para você. Bom, até aqui a gente já viu bastante coisa. Eu já me apresentei, já contei alguns tipos de HQ, já mostrei para vocês sobre a história, já falei de aula prática, já falei dica, nossa, já falei horrores e eu vou continuar falando. Então senta aí e escuta. Brincadeira. Enfim, o que eu gostaria de saber é se vocês estão conseguindo acompanhar, que eu espero que sim, tá? Porque eu tô tentando fazer uma forma mais simples possível, tentar fazer para vocês de uma forma mais simples possível, para que vocês consigam realmente entender como funciona todo esse processo. Que não é fácil, tá? Então tô tentando deixar mais mastigado todas as coisas para vocês, para você fluir mais na hora que você for sentar para fazer a sua história em quadrinhos. E tudo que eu tô colocando aqui é só mesmo para te ajudar, tá? Não é nada para prejudicar. Então, por mais que tenha bastante processo, tem bastante informação, tem bastante coisa, é para você conseguir realmente sentar e fazer a sua história em quadrinhos. Mas, Nath, ok, eu já entendi todos os processos, já entendi tudo que você está me falando. Mas eu ainda não consegui ter uma ideia legal para minha história em quadrinhos. Mas é justamente disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Processos criativos. Então, para te ajudar no processo criativo, você tem que pensar que as ideias valem ouro. Realmente, tem tantos inventores aí que ganharam muito dinheiro com várias coisas, várias ideias, vários pensamentos, enfim. Então, o principal desse vídeo é como você vai desenvolver aquela ideia, ou qualquer outra ideia, ou como você vai ter essa ideia. Vídeo importante, hein? Então, muitas pessoas enxergam a criatividade e a inovação como algo que a gente tem desde que a gente nasceu, em que o processo criativo é algo particular. E essa visão é errada, tá? Só pra avisar. A gente desenvolve a criatividade. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, e não é tipo, eu nasci com o dom de ser criativo. Lógico que tem pessoas com mais facilidades de ser criativo, né, de desenvolver essa criatividade, mas não quer dizer que é um dom que ela tem, que isso é de um dia para o outro e que, nossa, você não pode falar nada que ela é super criativa. Não é assim que funciona. Então, só para vocês entenderem, a criatividade, uma pessoa criativa é meio que a base fundamental, e não só na criação de um roteiro, não só na criação de um personagem, de desenho, nada disso. A criatividade ela tem que ser usada para várias áreas, para vários tipos de situações e questões, porque ela é uma parte fundamental na resolução de problemas, inclusive os problemas organizacionais, que refere-se à organização. Então, antes da gente entrar mais nessa questão do processo criativo, eu vou falar para vocês sobre a criatividade. O que é a criatividade? A criatividade nada mais é do que você fazer algo de forma original com um objetivo na mente. Grava isso, tá? Para você entender a criatividade e pensar no processo criativo, você tem que entender que a origem de todo o processo criativo está na resolução de um problema, tá? Então, tudo que você for ter que fazer, você vai resolver esse problema. Como você vai resolver esse problema? Você já está usando a sua criatividade. Sei lá, eu quebrei um copo, eu vou ter que jogar ele no lixo, mas eu não posso simplesmente jogar ele no lixo, né? Porque tem os catadores e tem que embalar papel. Então, como que você vai jogar um vidro quebrado sem que isso danifique ou machuque os catadores de lixo ou os trabalhadores da coleta seletiva? Você vai ter que achar uma forma criativa de fazer isso, certo? Todas as pessoas, todas, sem exceção, têm esse poder de exercer a criatividade. E o que a cultura da inovação faz é justamente oferecer ferramentas e incentivos para que nosso processo criativo possa fluir de forma orgânica e organizada.
Então vamos para as dicas do que você precisa fazer para você ser uma pessoa super criativa e desenvolver a sua história, desenvolver a sua ideia e ter tudo no instalar de dedos. Primeiro, se prepare. As atividades comuns e geralmente repetitivas são o primeiro passo. E às vezes a gente acaba esquecendo de considerar as atividades mecânicas que a gente tem. Mas no processo criativo, elas são a primeira parte de tudo. Então, escreva vários roteiros, várias histórias, pense em várias histórias, pense em várias ideias. Torne isso parte de você. Até que vai chegar no momento que aquilo vai ter um estalar de dedos e você vai conseguir desenrolar. Então não é simplesmente, hoje eu escrevi uma história, não ficou legal. Você vai escrever outra depois de sei lá quanto tempo. Então torne isso mecânico e parte de você. É só assim que você vai conseguir ter mesmo uma ideia, que vai ficar mais fácil quando você for sentar. Não, hoje eu vou escrever uma história da hora, mas por mais que você já tenha escrito 20, né? Então torne isso parte de você, algo mecânico, algo específico, tá? Faça da escrita do roteiro, do desenho, aí qualquer coisa, que a gente tá falando mais de roteiro daqui de quadrinhos, mais especificamente por isso. Mas é muito abrangente, você pode falar sobre qualquer coisa. Você pode usar esse teor mecânico, essa coisa da rotina no seu processo criativo em qualquer coisa. No seu trabalho, na escola, enfim, no esporte. Então assim, por que às vezes os jogadores jogam, né, sei lá, jogador de futebol joga tão bem? Porque ele treina para aquilo, ele faz daquilo, então ele pega ali uma pontinha dele, então ele joga bem futebol. Mas ele não joga bem futebol de um dia para o outro, ele aprendeu, ele tornou aquilo parte dele, ele fez daquilo uma rotina para ele desenvolver e resolver os problemas. Então ele usa a criatividade dele para resolver o problema. Qual que é o problema? Fazer gol. Viu onde está o processo criativo? Viu que a forma mecânica ela chega? Né? Vamos lá. Outro ponto, ilumine-se. Nossa, ilumine-se. Esse momento é aquele do estalo criativo. Tipo, quando você pensa e fala, meu Deus, eu tive uma ideia fantástica. Esse é o momento do processo criativo mais legal. Quando uma ideia às vezes está lá no seu subconsciente, remoendo, ela vem à tona e fala, como eu nunca pensei nisso antes? Né? Esse é o momento do estalo criativo, esse é o momento de você se iluminar com a sua ideia. Mas, vamos lá, você só consegue ter esse estalo criativo, você consegue ter esse feeling, essa coisa de você pegar a criatividade, se você já acostumou o seu cérebro para isso. Então, não adianta nada você achar que você tá aqui sentado vendo TV o dia inteiro, não escrevendo roteiro, não desenhando, tô lá. Bonzão, boa azul, de boa, tranquila, faço nada. Você vai ter um estalo de ideia. Vai surgir uma história. Não vai. Não é assim que funciona. Então, se você tem que tornar isso parte da sua rotina, que a partir do momento você vai estar lá sentado, o seu cérebro já está tão acostumado em ter ideias para a história, ele já está tão mecanizado, que o nosso cérebro não é uma máquina, né? Meio mecânica, assim. Então ele já está tão acostumado com aquilo que vai chegar um momento que vai ter, é isso. E você vai sentir a hora que vai bater essa iluminação da sua ideia. Mas, de novo, você vai ter que acostumar o seu cérebro para isso. Seu cérebro para isso. Não é rápido, não é... Lógico, tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que não, varia. Mas a criatividade, ela é treinada, ela é conquistada. Né? O processo criativo, ele é desenvolvido. Outro ponto, coloque em prática. É aquilo, é a realização do texto, da ilustração sendo feita, no caso. Então é o momento que você vai sentar e vai filtrar as ideias que você teve, tudo que você já escreveu, se aquilo vale mesmo a pena, se acha que vai ser do público-alvo. Então, tive a ideia. Não, na verdade, vamos lá, processo. Comecei, nossa, tô treinando, tive aquela ideia principal, aquela ideia que eu acho que vai virar, que eu acho que é isso que eu preciso entrar de cabeça nessa ideia. Agora é colocar em prática. Então, tudo um pouco que a gente já falou, já escreveu, já falei aqui com vocês, você vai pensar, então, como que você pode transformar essa ideia em texto, como que você pode transformar essa ideia em desenho. É o momento que você vai avaliar e filtrar essa ideia que você teve nesse estalo, tá? Então, não se perca, o processo criativo, cada um tem o seu, né? A sua forma de desenvolver, a sua forma de fazer, a sua forma de criar, tá?
Existem processos criativos específicos para determinadas situações, tá? Mas o que eu tô falando aqui não é só na questão do roteiro, de desenho, nada. Eu tô dando um panorama um pouquinho maior de processo criativo. Então, não esqueça, você precisa se preparar. E a partir do momento que você se prepara, você tem um processo de iluminação, que é o estalo da sua ideia, e depois você coloca em prática. Depois desse processo, que você vai lá começar no roteiro, que você vai lá pensar nas características do personagem, que você vai pensar na sua sinopse, né? Colocar, tipo, fazer algumas anotações, não precisa entrar logo de cara. Falou, não, hoje tudo bem, assisti todas as aulas da Natália, agora vou sentar e vou escrever toda a minha história. Você não vai conseguir fazer isso num exato momento. É um trabalho árduo de pesquisa, de considerações, de processos mesmo, né? Que a gente tem que fazer para chegar num resultado final bem legal. Os artistas viram artistas não é de um dia para o outro. Eles passam por um processo evolutivo deles, né? Os escritores viram escritores não é de um dia para o outro. Eles treinaram e treinam muito para chegar naquilo. Então, o seu processo criativo você tem que levar em consideração, que eu falei lá em outro vídeo, falei, o que você quer fazer. Né? Você tem que definir bem o que você quer fazer. E a partir daquilo que você definiu o que você quer fazer, você vai treinar aquilo que você quer fazer. Isso já é um processo criativo. E você treinando, as ideias vão fluindo. E lógico, não esqueça de ser um leitor, no caso dos quadrinhos, tá? Não esqueça de ser um leitor. Leia, pesquise, identifique, assim, veja com que escritor você se identifica, com que quadrinista você se identifica. Isso vai te auxiliar muito na hora de você sentar e escrever. E as coisas que eu falo aqui, às vezes, nossa, é mó trampo, mó trampo, o que eu tô fazendo, o que eu tô assistindo tudo isso. É um trabalho, mas todo um trabalho para ele ser feito bem feito, independente de qual área você segue, o que você quer seguir para sua vida, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar e vai ter que se esforçar bastante para aquilo sair do jeitinho maravilhoso, entendeu? Então não se perde, não se desmotive, né? Pensa que as coisas não precisam ser de um dia para o outro, podem demorar anos e tá tudo bem, sabe? Você não é cobrado por nada disso. Aqui são dicas que eu te dou para que você desenvolva melhor o seu trabalho. Mas cuidado mesmo, porque durante o processo criativo existem muitos obstáculos, tá? Que a gente é exposto diariamente a muitas distrações que nos impedem, né? A gente tem muitas coisas que não deixam a nossa criatividade ser desenvolvida da maneira que ela precisa ser Enfim, nós temos muitas distrações que nos impedem de focar mesmo naquilo que a gente quer. Por isso que quando eu falo, parece que, nossa, é mó trampo que eu tenho que desenvolver, tenho que ir atrás, tenho que desenrolar. Não, às vezes é só falta de foco. Se ligou? Então, vou falar algumas nessas barreiras da criatividade, que é falta de direcionamento, medo de falar, que às vezes você tem uma super ideia e tem medo de falar para os outros. Não seja essa pessoa. Quanto mais você fala, mais você desenvolve o seu processo criativo. Medo de críticas, não tenha medo de ser criticado. Isso é um fator crucial. Você precisa de críticas para se desenvolver melhor e desenvolver melhor o seu processo criativo. Saiba ouvir o que as pessoas estão falando negativamente ou positivamente de você, tá? Não fica nessa neurônio, ninguém gosta do meu trabalho. Não é assim que funciona. Vai com calma e assim, escuta as críticas de pessoas que você confia. Não vai escutar de qualquer Zé Ruela aí, que a pessoa vai... Tem um monte de gente criticando aí, um monte de cancelador que vai falar um monte pra você. Não são esses tipos de pessoas. São pessoas que você confia. Mostra o seu trabalho, escuta o que ela tem para falar, as vantagens, as coisas negativas. Isso vai te auxiliar muito a crescer e inconscientemente o seu cérebro vai captando. Então, quando você for aplicar e criar aquele estalo de ideia, ele já vai indiretamente pensar nas críticas. Por esse caminho não era tão legal. Acho que eu posso juntar aquele caminho com esse que eu tive o estalo e fazer uma coisa legal. Deu para sacar? Manter-se na zona de conforto. Por exemplo, você odeia é uma palavra muito forte, mas você não gosta jamais de, sei lá, de Turma da Mônica.
Você não gosta, não gosta. Nossa, você não suporta a Turma da Mônica. Você nunca que vai fazer uma história em quadrinhos igual da Turma da Mônica. Você é tipo, ah, sai daqui, Maurício de Souza, não gosta, acho super besta. Tudo bem, é uma opinião sua, super válida. Só que assim, você não ler a Turma da Mônica, não tô falando nem que é pra vocês lerem, tá? Só tô dando um exemplo. Mas você não ler, não levar em considerações as coisas que você não gosta, tem gente que gosta, não é à toa que é um sucesso, não é à toa que roda o mundo, não é à toa que o cara ganha maior dinheiro fazendo a Turma da Mônica. Pera, alguma coisa ali tem. Então assim, você fica nessa, mantendo na sua zona de conforto, de que não gosta daquilo, que não vai pesquisar e não sabe como funciona, você se lasca, né? Você fica lá, vai continuar na sua rotininha, no seu negócio, do seu jeitinho, o seu quadrinho daquele jeito e não vai conseguir explorar novas coisas. Por isso que é tão importante você sair da sua zona de conforto, ouvir música que você não gosta, fazer coisas às vezes que você não se sente tão confortável para você ter novas experiências, porque isso vai te ajudar no seu processo criativo. E passividade. Não seja uma pessoa agressiva, não seja essa pessoa. Que tudo que agressiva, ansiosa, que tudo acha que não tá bom, tudo acha que tá ruim, tudo acha que você não vai conseguir, tudo, sabe? Uma pessoa negativa. Testa. As coisas, elas não vão ficar boas de um dia pro outro. Então você não pode ficar naquela, depois eu faço. Ou então, nem vou fazer porque vai ficar ruim, é muita coisa. Não, eu vou fazer, mas já vai ficar ruim. Não seja essa pessoa. Confio em você. Confio em você. E outro passo, outro ponto e último, mas não menos importante, é tentar justificar tudo o que você está fazendo. Então, por exemplo, hoje eu não fiz o meu roteiro, hoje eu não fiz o meu treino de roteiro, porque, sei lá, eu tive que lavar a louça, então eu fiquei muito cansada. Não, eu hoje não quis continuar a minha história em quadrinhos porque, sei lá, fui jogar bola. Não, tudo bem. Só não usa desculpas pro seu trabalho. E não coloca isso na sua história. Né? Não tenta trazer uma justificativa o tempo todo pro leitor. Então ele ele leu que, sei lá, o céu é azul. Então, você viu que o céu é azul? O céu é azul por quê? Não justifica seu processo criativo. Assim, às vezes a gente passa também por um processo não criativo que faz parte do processo criativo. Então pode ser que vai ficar um mês, mesmo você treinando, mesmo você fazendo, você não vai conseguir ter uma ideia fantástica, você não vai conseguir desenrolar uma ideia. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você não é obrigado. A não sei que vocês trabalhem especificamente com isso e você tem prazos para entregar. Mas todo mundo tem um bloqueio criativo, então não precisa justificar as coisas para que você não tá fazendo. Então, hoje eu não vou escrever porque eu vou lavar a louça. Não, hoje eu não vou escrever porque eu vou lavar a louça e depois eu tô tendo um bloqueio criativo, eu não consigo sentar e desenrolar a minha ideia. Hoje eu não vou escrever porque eu não tô afim. Tudo bem, tá? Você não tá justificando nada. Você tá dando o seu ponto. Aquilo, não quero por causa disso. Não quero, tá? Então não tenta, arrumar desculpinha ou ficar justificando. Não. Seja sincero com você mesmo, com o seu trabalho, porque só assim o seu processo criativo vai desenvolver de uma maneira muito melhor. Momento, você sabia? Comigo. Bom, vocês sabem o que é um fanzine? Vamos dizer que um fanzine é uma versão de uma revista publicada de uma maneira totalmente independente e com menos pressão. Então o fanzine, ele é uma publicação mais simples, com menos tiragens, vamos dizer que ele é um pouco mais descompromissada, tá? Mas entre aspas. As edições independentes dos quadrinhos, pra galera que tá começando, assim, por exemplo, às vezes vocês querem se preocupar com a capa dura, com colorido, com a aba, fazer um livro, né, mesmo assim, de quadrinhos. Só que as gráficas grandes que fazem esse tipo de trabalho, geralmente eles não aceitam umas tiragens, eles não aceitam cópias menos que 300. Então eles não aceitam menos que 300 cópias para você conseguir fazer o seu trabalho. É só uma estimativa, tá, gente? Um valor aproximado. E pensa aí você que tá começando agora, porque vai lançar o seu primeiro quadrinho, por que você vai ter 300 cópias do seu trabalho,
500 cópias, 1000 cópias, assim de cara. Então isso acaba sendo até um pouco assustador, né? Porque se você não vender, se você não conseguir ter um retorno financeiro com isso, você vai fazer o que com tudo isso de quadrinho na sua casa? Você vai fazer o que com esse tanto de livro que você produziu, que você fez? Vai ficar mofando ali, né? Ficar um material parado, é dinheiro parado, que são caras também essas tiragens, essas cópias, né? Não é algo barato de se fazer. Então pensa no estresse que você vai passar logo de cara no seu primeiro quadrinho. Então é muito desmotivador, porque se você não vende, é frustrante, desmotiva, você perde a essência, você fica chateado, e ninguém quer ficar chateado, não quer se frustrar logo no primeiro trabalho, logo na primeira tentativa, não é mesmo? E assim, por mais que hoje esteja muito mais fácil essa questão do quadrinista em relação às gráficas, que às vezes é muito mais fácil, até por mais que ainda é caro, ainda é um pouco mais acessível financeiramente para você publicar o seu quadrinho de uma forma independente em uma gráfica com tudo que você quer, que você acha que você tem direito de colocar na sua história. Mas antigamente não era tão fácil assim. Então era muito comum os artistas, né, eles começarem com a questão dos fanzines, porque é uma coisa mais manual, né? Você consegue ter um controle maior da sua obra ali. Então, as HQs, as histórias em quadrinhos, mesmo de fato, elas têm grandes tiragens, porque é mais comum, é melhor para gráfica. A gráfica geralmente ela não aceita menos que esse valor de mais ou menos 300 aí, aproximado, viu? Tem gráfica que aceita um pouquinho menos, mas ainda assim é bastante. E o fanzine, ele é feito através de pequenas tiragens, então menorzinho. Então pode ser que você faça 50, às vezes máximo 100, 20, né? É seu primeiro contato ali com uma história de fato em quadrinhos. E a super vantagem que ele é feito por Xerox. Então você fez a sua obra, folha sulfite, da forma que você quis, fez bonitinho, com todos os detalhes, você colocou o seu coração, né, a sua essência ali, você se dedicou para fazer, e você simplesmente vai no Xerox, que gente, sei lá, tá quanto o Xerox? 10 centavos, 50 centavos, e tira a cópia. E aí você pode pegar esta cópia e ou distribuir, ou vender a precinhos acessíveis para os seus amigos, para conhecidos, mesmo para as pessoas que você acha que vão se interessar pela sua história, pelo seu fanzine, e você faz 10. Se os 10 virarem legal, assim, se a galera curtir, você vai lá e tira mais 10. Então você não tem um compromisso quando você vai na gráfica, realmente faz lá as 300, 500, 400 tiragens, não sei. Você não tem aquela obrigação de ter que vender aquilo porque você tem que ter o retorno financeiro. No fanzine não. Fiz, gostei do trabalho, tá bonito, vou fazer 10 cópias. Distribuí, consegui, fiz. Agora acabou tudo e as pessoas gostaram. Vou fazer mais 10. E assim por diante, posso ainda complementar com outros fanzines, né? Fazer outras histórias, tornar isto uma linha de produção, entre aspas, do seu próprio quadrinho, da sua própria ideia, né? Porque o fanzine pode ser uma história em quadrinhos, mas ela não é uma HQ de fato. Não tem todo aquele glamour das histórias em quadrinhos, mas ele não perde a credibilidade, entenda isso. Então, na minha humilde opinião, eu acho que todo quadrinista deveria passar por esta fase que é o fanzine, devia ter essa primeira iniciação com esta obra, que para você depois se tornar um super quadrinista e fazer de fato a sua HQ. Mas se você está começando do zero, começa do básico. E o fanzine vai te dar muito assunto, muita malandragem para você criar a sua própria identidade, conseguir treinar melhor o seu roteiro, o seu desenho, a questão da diagramação, todas essas coisas. E vamos supor que você não, Natália, não é isso, eu quero fazer um quadrinho mesmo, de fato, na gráfica lá, bonitinho, ok. Mas você não sabe fazer a formatação de uma HQ, você não tem conhecimento de design nenhum, você
não sabe como colocar os balões, como que você pode fazer a sua arte final, você não sabe. Então você vai ter que ainda com isso ter um gasto com outros artistas, outros profissionais para fazer isso com você, né? Ou você pedir ajuda, ou ter que fazer um curso, ou ter que se aprofundar um pouco mais nesses assuntos. O fanzine não. Eu vi um fanzine uma vez, só para vocês entenderem, que era de folha sulfite dobrada, sabe quando você dobra folha sulfite, que aí você junta tudo, fica tipo um caderninho. E a menina, ela fez desenhos à parte em outras folhas sulfites e ela fez desenho quadro a quadro. E ela simplesmente recortou e colou nas folhas e foi montando a sua história quadro a quadro na folha sulfite. Uns desenhos lindos, um capricho muito bonito de ver. E a história era muito legal. Então, para mim, enquanto leitora, não teve problema se aquilo estava numa capa dura, lógico, que é mais bonita, mais chamativo quando a gente coloca numa gráfica. Mas para mim não tinha problema se estava feito em papel sulfite, se era uma cópia, ou se estava no livro, porque a história era muito boa, a arte era muito boa. E isso fez com que eu gostasse bastante do trabalho que ela desenvolvia. Então use essa dica até de fazer o desenho e ir colando nas folhas sulfites, porque vamos supor que você fez um desenho, um balão de fala lá no seu primeiro fanzine e saiu errado. Aí você fez 5 cópias, você não fez 10, 20, nada, você fez apenas 5 cópias. Aí você estava vendo, nossa, errei aqui. Aí você pode ir lá, arrumar na sua obra mesmo e arrumar o que você fez de errado e tirar outras 10 cópias, que vai sair muito mais barato. Diferente de você ir lá na gráfica fazer 500 cópias, 300 cópias e tiver um erro, não tem como arrumar, já foi. Então, se eu tô começando agora, eu não tenho os macetes, as malandragens, não vale a pena eu chegar e já investir numa gráfica, dinheiro numa gráfica. Investe num fanzine no primeiro momento. Comece pelos fanzines. Isso não vai te dar menos crédito ou vai te dar mais crédito se você começar. Muitos artistas, muitos quadrinistas começam sim pelo fanzine. E como no fanzine você não tem uma certa cobrança, então você acaba se permitindo mais na narrativa, você acaba se permitindo mais no seu desenho, a testar balões, a testar as características das histórias em quadrinhos, a fazer testes de desenhos estilizados. Você pode testar várias histórias, vários cronogramas, enfim, é mais livre. E você pode usar isso, como já falei, como uma forma de treino para quando você pensar assim, ó, sentar e falar: uou, agora sim, esse fanzine ficou muito bom, essa história ficou muito boa, todo mundo que eu distribuí ou que eu vendi achou que ficou muito legal. Eu posso pegar essa ideia que deu muito certo e transformá-la realmente em uma história em quadrinhos. Aí sim eu sei que vai ter potencial, vou numa gráfica, faço uma tiragem maior, vou participar de eventos, vou atrás de financiamento coletivo. Aí sim a gente tem uma outra conversa. E você pode usar todas as dicas que eu dou, tanto no fanzine quanto para escrever uma história em quadrinhos direto. O que eu faria se fosse você que está começando agora do zero? Começar pelos fanzines mesmo. Faça do seu processo criativo, quando você for colocar as suas ideias em um fanzine, a resolução dos seus problemas. Porque mesmo com tiragens pequenas e poucos recursos, você ainda pode cativar o seu público, os seus leitores. Te vejo no próximo vídeo! E é nóis!